Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos conversar sobre poemas. Objetivos: ler um poema e analisar o tema desenvolvido, comparar o tema e a linguagem usada no poema e numa tira. Vamos refletir, pensar um pouquinho, né? Então, primeira questão: o que você sonha para a sua vida? Já se questionou sobre isso? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos para então a sua vida pessoal, sua vida profissional? O que você pode fazer para não perder a vontade de alcançá-los? Quais são as atitudes? O que você faria? Investimentos? Adequações? Então, pensando sobre isso, apresento a você o poema O Sonho, da queridíssima Clarice Lispector. Vamos à leitura. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas já sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. Sentiu a profundidade do poema? Compreendeu os versos? Aqui uma breve biografia da autora Clarice Lispector, nascida em 1920, e falecida em 1977. Esse ícone da nossa literatura do século XX começou com um romance inovador e uma linguagem altamente poética. Sua obra que mais teve notoriedade, que se destacou diante dos modelos, foi o primeiro livro, Perto do Coração Selvagem. Tanto que recebeu o prêmio Graça Aranha. Clarice Lispector nasceu na aldeia de Tchetchekalink, na Ucrânia, e só depois veio para o Brasil. A Clarice faleceu no Rio de Janeiro. E enquanto autora nos deixou um legado maravilhoso. Eu recomendo que você pesquise e leia outras obras da Clarice Lispector. Você vai gostar do que você vai ler, uma coisa bem envolvente. Bem como o poema que aqui estamos analisando. Perceba que já na primeira estrofe o que ela diz: sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só tem uma chance de fazer aquilo que quer. Então, essa é a linguagem da Clarice, né? É uma linguagem envolvente, E ela vai, mais ou menos, colocando para você os sentimentos, as dicas, Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Então, nestes versos, você já sente o estilo da autora. E quando eu falo de estilo, é importante você saber que cada autor, Clarice é uma autora modernista, tem um estilo próprio, uma linguagem. Com isso, vamos comparar agora com a tirinha. A tirinha do Armandinho, tá ali a referência, mostra o seguinte texto. Lembrando que na tira, nós temos sempre o quê? A linguagem verbal e não verbal. Então, ao analisar uma tira, nós começamos do primeiro plano para cima. Observe que os quadros, as calhas, são divididos, dando a sequência temporal. Preparados? Faz favor, cuidado com as palavras. Sinto muito que você tenha desistido dos seus sonhos. Mas você não tem o direito de fazer a gente desistir dos nossos sonhos. Então, na atividade 1, o que eu pretendo que você faça? Olha só. O primeiro poema está escrito, então, como a gente bem percebeu,
em versos e estrofes. E tem por finalidade expressar o quê? Sentimentos e emoções do eu lírico, né? Eu lírico, ó, é a pessoa que fala no poema, né? Então, esses sentimentos, essas emoções aqui colocadas, são a voz do poema. Já na tirinha, é um texto curto e tem por finalidade o quê? Uma crítica a valores sociais, olha. A última fala, mas você não tem o direito de fazer a gente desistir dos nossos sonhos. Então, veja, há uma quebra de expectativa, né? Sinto muito que você tenha desistido dos seus sonhos. Repare sempre nas tirinhas a presença da pontuação, né? Que vai dando a interpretação e chegando ao final. Depois da leitura dos dois textos, aponte o tema desenvolvido em cada um deles. É possível, então, perceber semelhanças entre eles? O que tem de semelhante entre esta tirinha e o poema? Perceba o poema falando, né, desde o título, tá? Faz uma análise aí. E enquanto você pensa, eu já volto. Voltei e vamos gabaritar a atividade 1. Veja só, o tema abordado no poema da Clarice é o sonho, as aspirações que as pessoas têm na vida. Então aqui, nesse poema, eu já posso perceber o tema sonho, né? Sobre o que quer ser e por aí discorre dessa maneira. Já na tirinha, perceba, faz favor, cuidado com as palavras, sinto muito que você tenha desistido dos seus sonhos. Mas você não tem o direito de fazer a gente desistir dos nossos sonhos. Então eu percebo o quê? Que na tirinha, além do tema também ser o sonho, aspirações para uma vida, ocorre o quê? Uma crítica a quem desestimula o outro a buscar a realização dessas metas. Enquanto no poema, o eu lírico, né, a voz do poema estimula o seu interlocutor a lutar e enfrentar os desafios. Olha aqui, retomando o poema, ó, as pessoas não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Então vai colocando um estímulo, ó, para aqueles que buscam e tentam sempre, para aqueles que reconhecem a importância das pessoas, vai dando um estímulo.
Já aqui não, na tirinha é a questão da crítica. Combinado? Com isso, temos subsídios para fazer o quê? A atividade 2. Na atividade 2, é muito importante, caro estudante, que você preste atenção nos comandos do exercício. Releia essa estrofe para identificar o tipo de linguagem utilizada pela escritora. Então, aqui a transcrição da estrofe, né? Tenha felicidade, tenha bastante para fazê-la. Dificuldades para fazê-la forte. Tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Observe melhor e responda para mim. O tipo de linguagem utilizada, qual seria? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Estamos analisando essa estrofe, ó. Vou voltar aqui no poema para você perceber bem, ó. Tem a estrofe, retomando o conceito, né? Agrupamento de versos. Lembrando sempre que o que é? Verso é cada linha do poema. Então, ao retomarmos a segunda estrofe, tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldade para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, esperança suficiente para fazê-la feliz. Você percebe que os verbos estão como? Com os pronomes ao lado. Então, a colocação pronominal aqui é muito notória e o que se observa? É uma norma culta, uma norma padrão. Então, eu posso colocar na minha resposta o quê? Que a linguagem utilizada pela escritora nesse trecho é uma linguagem o quê? Culta, né? Eu utilizei a colocação pronominal adequada. Que mais? As concordâncias verbais e nominais também estão adequadas. Perceba, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. Além da ausência do quê? Das marcas de oralidade. Eu não tenho marca nenhuma de oralidade, né? Eu percebo que todo o poema, inclusive, não só essa parte, ele mostra o quê, ó? Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Nessa segunda estrofe, o capricho maior com a concordância, o capricho maior com a colocação pronominal, faz com que o poema mostre que está, de fato, todo com a concordância correta, sem marcas de oralidade. Percebido isso, seguimos agora, então, para a atividade 3.
Você já tem subsídios para isso. E na atividade 3, retomando a tirinha, que já está aqui, você vai reler e observar a linguagem. Você vai fazer o mesmo exercício, só que com outro gênero textual, tirinha. E aí você vai concluir se o tipo de linguagem utilizada, né, qual foi. Então, volte a tirinha, releia observando a linguagem e defina que tipo de linguagem foi usada nesse texto. Combinado? Faz aí, eu te aguardo aqui. Retomando aqui a atividade 3, eu observo cuidadosamente as falas dos quadrinhos. Faz favor, cuidado com as palavras. Sinto muito que você tenha desistido dos seus sonhos, mas você não tem o direito de fazer a gente desistir dos nossos sonhos. Quando eu coloco essa palavra a gente, eu estou observando que eu estou numa linguagem no modo coloquial, né? Na norma culta eu diria você não tem o direito de nos fazer desistir dos sonhos, né? E eu ia colocar de outra maneira. Então a linguagem utilizada aqui, né, é a coloquial informal. Podemos observar inclusive por essa questão ali, ó, a gente, tá ok? Chegamos com isso à atividade 4. Segundo o eu lírico do poema, a felicidade aparece para quem? Essa informação encontra-se em qual verso? Você consegue identificar? Faz aí que eu já volto.
voltei gabaritar contigo a atividade 4. Então, segundo o eu lírico do poema, a felicidade aparece para quem? O eu lírico diz no poema que a felicidade aparece para quem enfrenta os problemas, os vive e para quem reconhece a importância das pessoas que passam pelas suas vidas. A pergunta é, essa informação encontra-se em qual estrofe, né? Na quarta estrofe. Olha aqui, confira comigo. Eu tenho o poema que eu deixei no intervalo para vocês e você observou aqui, ó, primeira estrofe, primeiro agrupamento de versos, segunda estrofe, terceira e quarta. Na quarta estrofe, nos versos 1, 2, 3, 4 e 5, a dizer: a felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e para aqueles que se reconhecem a importância das pessoas que passam nas suas vidas. Então eu poderia transcrever a estrofe toda ou usar o recurso e dizer que está na quarta estrofe, nos versos de 1 a 5. Combinado? Aprofundando então nosso conhecimento sobre as características do poema. Já vimos que o poema é um gênero textual escrito o quê? Em versos, e o agrupamento de versos damos o nome de estrofe, né? Então, conjunto de versos. E o verso, cada linha do poema. A finalidade é expressar o quê? Algum sentimento, emoção ou pensamento. No poema, também eu posso ter o quê? Ó, vamos pegar um trecho do poema para analisar. Eu posso ter a métrica, né? Quantidade de sílabas poéticas por verso. Posso ter a rima, ó. Nesse, por exemplo, eu não tenho rimas, ó. Mas em outros eu tenho. Este que eu não tenho, eu digo que está sem rimas com versos brancos. Mas em geral, retomando um pouco aqui dos conhecimentos sobre poesia, eu percebo que o poema pode ter, para além do verso, estrofe, rima e métrica, né? E eu considero métrica a medida do verso, contada em sílabas poéticas. Eu posso ter também os tipos de poemas, né? Eu posso ter o soneto, posso ter quarteto, posso ter uma elegia, uma écloga, né? Então, dependendo também para que se preste o poema, né? Eu vou ter outras nomenclaturas. O que aprendemos? Lemos e analisamos o poema O Sonho, de Clarice Lispector, comparamos o tema e a linguagem trabalhada no poema com o tema da linguagem utilizada na tira do Armandinho. Nesse vídeo falamos sobre poema, espero que vocês tenham gostado. Até breve!